E aí galera, terceira aula de Geometria Analítica. Nas aulas anteriores a gente trabalhou basicamente com pontos no plano cartesiano. A partir de agora vamos trabalhar também com retas. Essa é a aula que traz a parte 1 do estudo da reta. Se você lembrar lá das aulas de funções, a gente viu a função do primeiro grau, cujo gráfico era uma reta. É essa mesma reta, só que aqui o nosso estudo é um pouquinho mais aprofundado. Beleza, para começar vamos imaginar o seguinte: o que será que é necessário para que a gente possa traçar uma reta no plano cartesiano? Ah, professor, precisa de uma régua. Tudo bem, mas pensa na parte matemática. Será que se eu conhecer só um ponto da reta eu consigo traçá-la? Não, porque por um ponto passam infinitas retas. Eu não vou saber a inclinação exata dessa reta. O que eu preciso é conhecer pelo menos dois pontos. Se eu tiver dois pontos, existe uma única reta que passa por eles. Se a gente precisa ter dois pontos, aqui estão eles. O primeiro ponto tem coordenadas 1 e 2 e o segundo ponto tem coordenadas 3 e 4. Vamos colocá-los no plano cartesiano e traçar a reta que passa por eles. Olha só, primeiro ponto, 1 para x, 2 para y. Muito bem. E o segundo ponto, 3 para x, 4 para y. Maravilha! Vamos traçar a reta que passa por eles. Agora sim entra a régua para você traçar a tua reta bonitinha. No caso eu vou fazer sem régua mesmo. Essa é a reta. Muito bem. Agora, note uma coisa muito interessante que acontece nos dois pontos. Observe que o y do ponto corresponde ao x desse ponto mais 1, tá vendo? No primeiro ponto, o x é 1, o y é 2. Se eu pego 1 mais 1 dá o 2. E no segundo ponto a mesma coisa, o x é 3, o y é 4. 3 mais 1 dá 4. Ah, professor, y é igual a x mais 1? Exatamente. Vamos escrever isso. Observamos que y é igual a x mais 1. O que será que é essa igualdade? É justamente a equação da reta. É a relação entre x e y para que o ponto ele pertença à reta. Todos os pontos cujas coordenadas satisfazem essa condição, ou seja, pontos cujo y é o x mais 1, são pontos que pertencem à reta. Por exemplo, se o x for 0, qual tem que ser o valor do y para que o ponto pertença a essa reta? Bom, se o x é 0, 0 mais 1 fica 1. Y tem que ser igual a 1 e a gente verifica que isso acontece. Se o x for 0, o ponto está em cima do eixo y, né? E aí está no valor 1. A gente verifica que isso acontece aqui. Essa é a equação da reta. A gente então encontrou essa equação da reta que nesse exemplo passa por esses dois pontos, ok? Muito bem. A reta, ela tem dois tipos de equação, a equação geral e a equação reduzida. A equação geral é do tipo ax mais by mais c igual a 0. Já a equação reduzida tem o seguinte formato, y igual a mx mais n. Qual é a diferença entre as duas? Muito simples. Na equação reduzida da reta, o y está isolado. Já na equação geral, está todo mundo no mesmo lado da igualdade. Nesse exemplo, a gente encontrou a equação reduzida da reta, porque o y está isolado. A equação está no formato mx mais n, onde o m é 1 e o n é 1 também. Já se a gente quisesse a equação geral da reta, era só deixar todo mundo no mesmo lado da igualdade. Eu poderia passar o x e o 1 para o primeiro lado ou o y para o segundo lado, certo? Ficaria x menos y mais 1 igual a 0. Eu teria a equação geral dessa reta. Ok, o que vai ser importante para a gente é a equação reduzida da reta, tá bom? É com ela que a gente vai trabalhar. Y igual a mx mais n. Esses dois coeficientes, m e n, esses dois números, serão bem importantes para a gente. Eles dão características da reta. O n,
que é chamado de coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Por que, professor? Se eu tenho um ponto em cima do eixo y, é porque o x desse ponto é zero. Aí, se eu venho na função e troco o x por zero, m vezes zero fica zero. E aí, resulta y igual a n. Então, o n é onde a reta vai cortar o eixo y. Onde que a reta vai cortar o eixo x? Onde o y for zero. Concorda comigo? Se um ponto está em cima do eixo x, o y é zero. Então, você troca o y por zero e aí encontra o valor de x. Fica zero igual a mx mais n. Você passa o n para o primeiro lado da igualdade. Menos n igual a mx. Passa o m dividindo. A gente tem que x é igual a menos n sobre m. Então, esse valor aqui é o valor onde a reta corta o eixo x. Mas você não precisa gravar que é menos n sobre m. É só pegar na tua função, trocar o y por zero e encontrar quanto dá o x. Bem tranquilo. E por fim, esse m, que é chamado de coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. De modo mais preciso, é a tangente do ângulo A, onde esse ângulo A é o ângulo formado entre o eixo x e a reta, medido no sentido anti-horário. Você pega do eixo x até chegar na reta, tá certo? Indo no sentido, então, anti-horário, ok? Esse ângulozinho aqui, que é o ângulo A no caso, vamos marcar aqui. Então, a tangente desse cara dá o coeficiente m. Veremos melhor isso aqui mais para frente, pode ficar tranquilo. E já temos um exercício, olha só. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 4 e menos 1, e B, de coordenadas 2 e 1. Será que dá para a gente chegar na equação dessa reta do mesmo jeito que a gente fez no exemplo inicial dessa aula? Não, porque lá era um caso muito específico, muito simples. De modo geral, a gente não vai conseguir chegar na equação por tentativa, por adivinhação, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Seguinte, precisamos conhecer só dois pontos, isso é a condição suficiente, e aí existem duas possibilidades, duas maneiras diferentes para a gente chegar na equação da reta. A primeira delas é usando área por coordenadas. Vamos lembrar, você consegue calcular a área de um polígono utilizando apenas as coordenadas dos seus vértices. Vimos isso na aula passada. Você calcula 1 sobre 2 do módulo de D, onde esse D é aquele determinante, né? Você pega, no caso aqui, esses dois pontos e adiciona um terceiro ponto, que é um ponto qualquer da tua reta, vai ter coordenadas x e y. Então você pega esses dois pontos e mais o terceiro ponto, calcula a área do triângulo formado por esses três pontos, e aí o que vai acontecer? Você vai trocar esse A por zero, porque se você quer a reta que passa por esses três pontos, a área tem que ser zero. Se você não tem área, se a área é igual a zero, é porque os pontos estão alinhados, eles formam uma reta, tá certo? Então vamos lá, você pega o primeiro ponto aqui, coloca o x em cima, o y embaixo, certo? Pega o segundo ponto, faz a mesma coisa, x em cima, y embaixo. E aí o terceiro ponto, né, que é um ponto qualquer da reta, coordenadas x e y. Repete o primeiro ponto, 4 menos 1. E calculamos o D, como se fosse um determinante, né? Produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Vai ficar assim: 4 vezes 1, 4. 2 vezes y, 2y. X vezes menos 1, menos x. Diagonal secundária e suas paralelas. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí eu tenho que trocar o sinal, fica mais 2. 1 vezes x, x, fica menos x. E y vezes 4, 4y, troca o sinal, menos 4y. Esse é o valor do D, ok? Na expressão, a gente tem que A é igual a 1 sobre 2 vezes D. Como a área tem que ser zero, vou trocar por zero. E aí eu vou multiplicar esse D por 1 sobre 2.
pelo módulo desse d, né? Vamos colocar então o seguinte, módulo de 4 dá para juntar com esse 2, fica 6, né? 2y dá para juntar com esse menos 4y, fica menos 2y. E menos x dá menos 2x. Então, o módulo do d dividido para 2 tem que ser igual a 0. Passa esse 2 multiplicando, 0 vezes 2 fica 0. Então, o módulo de 6 menos 2y menos 2x é igual a 0. Se a gente sabe que o módulo é igual a 0, significa que tudo que está aqui dentro vai ser igual a 0. Então eu posso tirar o módulo sem problema, porque não vai ser negativo o que está ali dentro, tá certo? Fica 6 menos 2y menos 2x igual a 0. Aqui a gente tem a equação geral da reta. Porém, vamos chegar na reduzida, tá certo? Para isso, eu isolo o y, ok? Vou passar o menos 2x para o segundo lado e o 6 também. Menos 2y é igual a menos 2x passa para o outro lado, 2x, positivo. E 6 vai passar para lá, menos 6. Agora, basta eu passar o menos 2 que está multiplicando, dividindo. Y vai ser igual a 2x sobre 6. Aliás, 2x menos 6, dividido para menos 2. Quando você tem uma subtração ou uma soma, né, onde o número de baixo é o mesmo para os dois, você divide os dois valores, né? Então, 2x dividido para menos 2 fica quanto? Menos 1x, certo? Menos x. E menos 6 dividido para menos 2 dá mais 3. Pronto, chegamos na equação da reta. É y igual a menos x mais 3. Vamos verificar. Se eu pego o ponto A, o x é 4 e o y é menos 1. Trocando o x por 4, fica menos 4 mais 3, que dá menos 1. Foi satisfeita a condição para o ponto A. Para o ponto B, vamos ver. Se o x for 2, y tem que dar 1. Troca o x por 2, fica menos 2 mais 3, que dá 1. Foi satisfeita a condição para os dois pontos, é a equação da reta que passa por eles. Menos x mais 3. Esse é o primeiro jeito de fazer. Qual que é o segundo jeito? O segundo jeito é o seguinte, deixa eu apagar aqui. Você vai pegar a equação reduzida da tua reta e você vai substituir os dois pontos nessa equação. Bom, a gente sabe que a equação da reta tem o formato mx mais n, onde você precisa encontrar quem é m e quem é n. Aí você tem a tua equação, certo? Você faz isso substituindo os dois pontos. Sempre que eu tenho um ponto, eu conheço o x e o y correspondente. Aí você troca o x e o y, vai sobrar o m e o n, que é justamente o que a gente quer encontrar. Vamos lá. Substituindo o primeiro ponto na equação. O x é 4, o y é menos 1. Fica menos 1 igual a 4x, aliás, 4m, porque é o x que eu estou substituindo, né? 4m mais n, ok. Substituindo o segundo ponto, x é 2, y é 1. Fica 1 igual a 2m mais n. Aí a gente cai num sisteminha 2x2 que a gente estudou nas aulas de sistemas lineares. Você tem duas equações com duas incógnitas. Como que eu resolvo um sisteminha assim? Você pode isolar uma das letras em uma equação e substituir na segunda. Porém, existe um jeito mais fácil. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar toda a equação de baixo por menos 1, porque aí esse n vai ficar menos n, e quando eu somar as duas equações vai zerar esse cara, aí eu consigo achar o m, tá certo?
Então, multiplica toda a equação 2 por menos 1, e aí eu vou somar com a equação 1. Se você tiver alguma dúvida nessa parte aqui de resolver os sistemas, vai lá nas nossas aulas de sistemas lineares, tem uma aula só onde a gente fala só disso, só de sisteminha 2x2, tá certo? Muito bem. Então, menos 1 vezes 1 fica menos 1, menos 1 mais menos 1, isso dá menos 2. Menos 1 vezes 2m é menos 2m, mais 4m dá 2m. Menos 1 vezes n menos n, mais n, zerou. Ok. Se 2m é igual a menos 2, sabemos que m é menos 2 dividido para 2, que dá menos 1. Como já era de se esperar, o m resultou menos 1. Isso tinha que acontecer, né? A função é menos x mais 3. A função não. A equação da reta, que na verdade é uma função também, né? Uma função do primeiro grau. Menos 1, então é o número que está multiplicando x. Maravilha. Se o m é menos 1, como que eu acho o n? É só substituir o m por menos 1 em qualquer uma dessas duas equações. Pode ser na primeira. Menos 1 é igual a 4 vezes m, portanto, 4 vezes menos 1, mais n. 4 vezes menos 1 dá menos 4, passa para o primeiro lado da igualdade, 4 positivo. Fica menos 1 mais 4 igual a n, onde o n vai ser 3. Menos 1 mais 4 é 3. N igual a 3. Então, chegamos na mesma função, né? Menos x mais 3. Agora vamos falar um pouquinho melhor sobre o coeficiente angular da reta, que a gente já viu no início dessa aula. É o número que está multiplicando o x na equação reduzida da reta. Bom, coloquei uma reta que passa por dois pontos. Um dos pontos tem coordenadas x0, y0 e o outro ponto tem coordenadas x, y. Tá certo? Muito bem. E marquei o ângulo A, o ângulo formado entre o eixo x e a reta, medido no sentido anti-horário, né? Você pega do eixo x, vai no sentido anti-horário até chegar na reta. Tá aqui o ângulo A. A gente já sabe que a tangente desse ângulo A dá o m, o nosso coeficiente angular. Perfeito. Será que tem como a gente calcular essa tangente? O legal é que tem. Observe que a gente forma esse triângulozinho retângulo, que eu já marquei pra gente. E aí, como esse lado do triângulo é paralelo ao eixo x, eu posso garantir que esse ângulo é igual ao ângulo A. Maravilha, temos o mesmo ângulo A. Como que eu calculo a tangente de um ângulo quando eu tenho esse ângulo num triângulo retângulo? É só fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Cateto oposto é o que está de frente para o ângulo, é esse lado, e o cateto adjacente é esse aqui de baixo. Quanto mede esse lado? É a distância do y0 até o y, tá vendo? Portanto, é y menos y0. A tangente desse ângulo, que é o m, eu sei que vai ser y menos y0 dividido pelo cateto adjacente, esse lado, que é a distância do x0 até o x, ou seja, x menos x0. Maravilha! Agora eu posso passar esse x menos x0 multiplicando m. Fica m, que multiplica x menos x0, igual a y menos y0. E aí a gente vai chegar numa formulazinha que é a seguinte: y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Eu só coloquei o y menos y0 no primeiro lado, tá? E o m, que multiplica x menos x0, para o outro lado, tá certo? É a mesma equação que está ali em cima. Essa equação aqui, ela é muito importante porque através dela a gente consegue encontrar a equação de uma reta tendo apenas um ponto e o seu coeficiente angular. Porque note que a gente tem as coordenadas de dois pontos aqui,
Só que aí o que vai acontecer? Um desses pontos você conhece, vai ficar faltando, vai ficar sobrando aqui só as coordenadas do outro ponto, mas que aí são as coordenadas quaisquer, né, da equação da reta. Então, você só precisa ter um ponto e o coeficiente angular para você chegar na equação da reta utilizando essa equação, tá? Portanto, temos duas maneiras para encontrar a equação de uma reta. Conhecendo dois pontos, que foi o que a gente fez antes, e também conhecendo um ponto só e o coeficiente angular dessa reta. Aí a gente utiliza essa formulazinha aqui, que é o ioiô michôchô, tá certo? Y menos y0 é igual a m, que multiplica x, menos x0. Você troca as coordenadas do ponto que você conhece, e aí vai ficar sobrando o x e o y da equação da reta. E troca também o coeficiente angular, né? Muito bem. Se esse coeficiente angular m for maior que zero, a reta é crescente, da esquerda para a direita está subindo. Se o m for menor que zero, reta decrescente, da esquerda para a direita está descendo. Se o m for igual a zero, você tem uma reta paralela ao eixo x. Como assim, professor? M igual a zero. Se a equação da reta é y igual a mx mais n, se o m for zero, fica y igual a n, tá certo? Então, por exemplo, y igual a 5. É uma reta paralela ao eixo x, não está nem subindo nem descendo, e ela vai cortar o eixo y no valor 5. E pode não existir m. Como assim não existir m? Você pode ter uma reta do tipo x igual a 4. Aí a reta ela é paralela ao eixo y, é uma reta vertical que vai cortar o eixo x, nesse caso da reta x igual a 4, no valor 4, né? É isso que pode acontecer de acordo com esse coeficiente angular. E para finalizar, vamos resolver mais um exemplo. Vamos lá! Encontre a equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 2 e é paralela à reta de equação 3x mais 4y menos 7 igual a zero. Isso é uma coisa que você vai ter que usar em muitas questões, tá? Quando que duas retas vão ser paralelas? Quando elas tiverem o mesmo coeficiente angular, tá certo? E para que duas retas sejam perpendiculares, elas têm que ter coeficientes angulares inversos e opostos. Isso você vai ter que usar em algumas questões, ok? Então aqui, se a reta é paralela a essa reta 3x mais 4y menos 7 igual a zero, eu sei que ela vai ter o mesmo coeficiente angular que essa reta. Como que eu vou achar o coeficiente angular? Primeiro, tenho que ter a equação reduzida da reta. Eu sei que o coeficiente angular é o número que multiplica o x, só que na equação reduzida da reta. Não vai ser o 3, porque essa equação aqui é a geral, ok? Então, chegamos na equação reduzida. Tenho que isolar o y. Fica 4y igual a menos 3x mais 7. Passa esses dois caras para o lado de lá. E aí o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a menos 3x sobre 4 mais 7 sobre 4. Agora sim, o número que está multiplicando o x na equação reduzida é menos 3 quartos. Eu sei que a minha reta vai ter esse mesmo coeficiente angular, porque é paralela, logo m é igual a menos 3 quartos. E além disso, eu sei que a reta passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 2. Então o coeficiente angular é aquele ali e a reta passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 2. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, como que eu chego na equação da reta? Fazendo ioiô michôchô, a fórmula que acabamos de ver anteriormente. Y menos y0 é igual a x, a m, né? A m que multiplica x menos x0. Aí você troca o x0 e y0 pelas coordenadas do ponto conhecido. Sobra x e y, que são da equação da reta. O m também você vai trocar, né? Vamos lá. Fica y menos y0, que é a coordenada, o valor de y do ponto conhecido, menos 2, ok? Então, menos 2, igual ao m, que é menos 3 quartos, que multiplica x menos x0. X menos o x do ponto, 3.
Muito bem. Menos com menos fica mais. Y mais 2 é igual a menos 3 quartos que multiplica x menos 3. O menos 3 quartos tem que multiplicar os dois caras que estão dentro de parênteses. Fica menos 3x sobre 4 mais 9 sobre 4, né? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 4 vezes 1, 4. É só passar o 2 para o lado de lá. Y é igual a menos 3x sobre 4 mais 9 sobre 4 menos 2. Era mais 2, passa menos 2. Podemos juntar o 9 sobre 4 com o menos 2. Fica y igual a menos 3x sobre 4. 9 sobre 4 menos 2 dá quanto? Bom, 2 é a mesma coisa que 8 sobre 4, tranquilo? 8 sobre 4 dá 2. Por que eu vou escrever como 8 sobre 4? Para que fique o mesmo denominador do 9 sobre 4, e aí eu consigo juntar, né? Só conserva os denominadores e subtrai o que está em cima. Ou você tira o MMC e faz a continha normal, não tem problema, tá? Portanto, fica mais 1/4. Pronto, essa é a equação da reta, menos 3x sobre 4 mais 1/4. É isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Curta o vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e também inscreva-se aqui no nosso canal. Estou te esperando na próxima aula para a gente continuar com o estudo da reta na parte 2. Até lá, valeu!